Há um tipo de cansaço que não melhora com descanso. Você dorme, acorda, cumpre o dia, responde às pessoas, faz o que precisa ser feito. E, ainda assim, algo permanece fora do lugar. Não é exatamente tristeza, nem falta de motivação no sentido clássico. É uma sensação mais sutil e mais incômoda, como se você estivesse vivendo em modo automático, presente no corpo, mas ausente de si mesmo. Você continua andando, mas já não sabe ao certo para onde. E o mais perturbador é que, muitas vezes, nada de errado parece ter acontecido para justificar isso. Esse vazio não chega como um impacto repentino. Ele se infiltra. Começa como um ruído de fundo, quase imperceptível, que você aprende a ignorar. Nos primeiros momentos, ele surge em pausas curtas, quando o barulho do mundo diminui. No trânsito silencioso, no banho, antes de dormir. Depois, passa a acompanhar você durante o dia, mesmo cercado de tarefas, telas e conversas. É uma sensação de deslocamento interno, como se a vida estivesse acontecendo a alguns centímetros à sua frente, e você apenas a seguisse. Muitas pessoas descrevem isso como estar perdido. Mas perdido de quê, exatamente? Não de objetivos, porque eles até existem. Não de responsabilidades, porque elas continuam sendo cumpridas. O que se perde, nesse estado, é o sentido interno de direção. Aquela certeza silenciosa de que, apesar das dificuldades, você sabe por que está onde está. Quando essa certeza desaparece, tudo continua funcionando por fora, mas algo essencial começa a falhar por dentro. O erro comum é tentar resolver esse vazio como se fosse um problema externo. Mudar de emprego, de relacionamento, de cidade, de rotina. Às vezes, essas mudanças até aliviam temporariamente a sensação, como se o cenário novo fosse capaz de calar a inquietação. Mas, passado o impacto inicial, o mesmo vazio retorna. Isso acontece porque ele não nasceu das circunstâncias. Ele nasceu de um distanciamento mais profundo, o afastamento entre quem você se tornou e aquilo que, em algum nível, você sabe que é. Existe uma crença silenciosa, muito difundida, de que sentir-se perdido é sinal de fracasso pessoal. Como se fosse uma falha de caráter, disciplina ou gratidão. Então você se cobra mais. Força e entusiasmo. Repreende a própria insatisfação. Diz a si mesmo que não deveria se sentir assim. E é exatamente nesse ponto que o vazio começa a se aprofundar. Porque o que não é ouvido internamente não desaparece, apenas muda de forma. A psicologia profunda observa esse fenômeno de outro ângulo. Ela entende que a psique não é passiva. Ela não aceita ser ignorada indefinidamente. Quando a consciência insiste em seguir um caminho que já não corresponde às necessidades internas, algo começa a se manifestar para compensar esse desequilíbrio. Nem sempre como dor explícita. Muitas vezes, como apatia, confusão, desânimo ou essa estranha sensação de não pertencimento à própria vida. O vazio, nesse sentido, não é um castigo. É um sinal. Um aviso silencioso de que algo essencial ficou para trás. Talvez um desejo abandonado cedo demais. Talvez uma parte da sua personalidade que precisou ser sufocada para que você se encaixasse. Talvez escolhas feitas para agradar, sobreviver ou evitar conflitos, mas que, com o tempo, foram cobrando um preço interno alto demais. O vazio surge quando essa conta começa a vencer. Por isso ele não some com distrações. Você pode preencher a agenda, ocupar a mente, anestesiar o silêncio com estímulos constantes. Ainda assim, basta um momento de pausa para que ele retorne. Não como um inimigo, mas como uma presença insistente. Ele não exige respostas imediatas. Ele exige atenção. E quanto mais você tenta se afastar dele, mais ele encontra formas de se fazer sentir. Existe algo profundamente desconcertante em admitir isso. Às vezes, sentir-se perdido é sinal de honestidade interna. É o momento em que a psique deixa de fingir que está tudo bem. Em que o corpo e a mente já não conseguem sustentar uma narrativa que não faz mais sentido. Esse estado costuma surgir em fases de transição, mesmo que externamente nada pareça estar mudando. Internamente, porém, algo já começou a se mover. É aqui que uma inversão importante acontece. E se esse vazio não for o fim de algo, mas o início? E se, em vez de indicar ausência, ele estiver apontando para uma necessidade de transformação? O desconforto não surge porque você está fraco. Ele surge porque a estrutura antiga já não comporta quem você está se tornando. E, quando isso acontece, o inconsciente começa a falar, não em palavras claras,
mas em sensações difíceis de ignorar. Talvez você ainda não saiba o que precisa mudar. Talvez tudo o que exista agora seja essa sensação incômoda de desencontro. Mas o simples fato de percebê-la já indica que algo dentro de você está vivo, atento e pedindo espaço. O vazio que não some não quer ser preenchido às pressas. Ele quer ser compreendido. Porque, quando a consciência para de ouvir, o inconsciente não grita. Ele insiste. Quando se diz que o inconsciente insiste, não se trata de metáfora poética. Trata-se de um funcionamento psíquico real e inevitável. Aquilo que não encontra espaço na consciência não desaparece, apenas muda de linguagem. E essa linguagem raramente é clara, direta ou confortável. O inconsciente não usa frases bem formuladas nem argumentos racionais. Ele se expressa por meio de sinais difusos, repetições estranhas, comportamentos que parecem não fazer sentido. Quanto mais é ignorado, mais persistente ele se torna. No início, esses sinais são sutis. Um cansaço que surge mesmo em dias leves. Uma irritação desproporcional diante de situações pequenas. Uma dificuldade crescente de se concentrar em tarefas que antes eram simples. Nada disso parece grave o suficiente para justificar a tensão. Então você normaliza. Atribui ao estresse, à fase da vida, ao excesso de informação. E, de fato, essas explicações funcionam, por um tempo. Até que deixam de funcionar. A insistência do inconsciente segue uma lógica própria. Ele tenta compensar o desequilíbrio criado quando a consciência se afasta demais das necessidades internas. Se você vive apenas para corresponder a expectativas externas, ele introduz desmotivação. Se você evita conflitos a qualquer custo, ele produz tensão constante. Se você reprime desejos considerados impróprios ou perigosos, ele encontra maneiras indiretas de expressá-los. Nada disso acontece por maldade interna. A psique busca equilíbrio, não conforto. É comum que essa comunicação seja confundida com falha pessoal. A pessoa se acusa de preguiça, ingratidão ou falta de disciplina. Quanto mais se critica, mais tenta se forçar a funcionar como antes. E quanto mais se força, mais resistência interna encontra. Esse conflito cria uma divisão silenciosa. De um lado, a parte que exige produtividade, adaptação e controle. Do outro, algo que se recusa a continuar da mesma forma, mas ainda não sabe como existir de outro modo. Os sonhos costumam ser um dos primeiros canais dessa insistência. Eles se tornam mais vívidos, mais estranhos ou mais repetitivos. Situações de perda, perseguição, atraso, queda ou retorno a lugares antigos aparecem com frequência. Mesmo quando não são lembrados com clareza, deixam um resíduo emocional ao acordar. Uma sensação difícil de nomear, mas impossível de ignorar. O inconsciente começa a ensaiar imagens para algo que ainda não encontrou palavras. Também surgem comportamentos aparentemente sem lógica. A procrastinação diante de decisões importantes. O desinteresse súbito por metas que antes pareciam fundamentais. A vontade de se afastar, de reduzir o ritmo, de ficar em silêncio. Em vez de ouvir esses sinais, muitos tentam eliminá-los com estímulos constantes. Mais tarefas, mais entretenimento, mais ruído. O silêncio passa a ser evitado porque nele a inquietação ganha voz. A cultura reforça esse afastamento. Ela valoriza a adaptação contínua, a eficiência ininterrupta, a capacidade de seguir funcionando independentemente do custo interno. Pouco se fala sobre escuta psíquica, sobre ciclos naturais de mudança, sobre o direito de não saber temporariamente quem se é. Assim, quando o inconsciente começa a insistir, a pessoa se sente errada por sentir o que sente. Em vez de curiosidade, surge vergonha. Em vez de escuta, repressão. Mas o inconsciente não se cala diante da repressão. Ele se reorganiza. Aquilo que não é reconhecido de forma consciente passa a se manifestar como sintoma. Não necessariamente um sintoma clínico, mas um desconforto persistente que invade a vida cotidiana. Uma sensação de estar sempre aquém de si mesmo. Como se algo estivesse sendo desperdiçado, mesmo sem saber exatamente o que. Essa sensação não pede respostas imediatas. Ela pede espaço. É importante compreender que essa insistência não tem como objetivo destruir a vida que você construiu. Ela surge quando essa vida começa a se tornar estreita demais para o seu desenvolvimento psíquico. O inconsciente não está interessado em manter estruturas apenas porque elas são conhecidas. Ele se orienta pelo movimento de crescimento, mesmo que isso exija desorganização temporária. Por isso,
ele aparece com mais força justamente quando tudo parece estável demais por fora. Ignorar esse chamado costuma ter um efeito cumulativo. O que começou como leve desconforto pode se transformar em apatia profunda. O que era apenas confusão pode virar sensação constante de fraude existencial. A vida segue, mas algo nela soa falso. Não porque seja objetivamente ruim, mas porque já não corresponde à verdade interna que começa a emergir. E quanto mais tempo essa verdade é empurrada para baixo, mais energia psíquica é gasta tentando mantê-la contida. Existe, porém, outro caminho. Ele começa quando você para de tratar essa insistência como inimiga. Quando, em vez de se perguntar como faço isso parar, você se pergunta o que está tentando ser visto. Essa mudança de postura não traz respostas imediatas, mas altera completamente a dinâmica interna. O inconsciente não precisa mais gritar quando percebe que está sendo ouvido. Ele começa, então, a se revelar com mais clareza. Ainda assim, ouvir não significa compreender tudo de uma vez. Muitas vezes, o primeiro movimento é apenas perceber que algo na forma como você viveu até aqui foi necessário para sobreviver, mas talvez não seja mais suficiente para continuar. Essa percepção não vem acompanhada de soluções prontas. Ela vem acompanhada de desconforto. Porque reconhecer que algo precisa mudar implica admitir que a versão atual de você não é definitiva. E é exatamente nesse ponto que a insistência do inconsciente começa a tocar em algo ainda mais sensível. Não apenas no que você sente, mas em quem você precisou se tornar para continuar funcionando. A sensação de estar perdido aprofunda-se quando surge a suspeita de que a identidade construída, tão cuidadosamente mantida, pode não ser a expressão completa de quem você é. E essa suspeita abre uma pergunta difícil de evitar: quem você se tornou para sobreviver, e o que precisou ficar de fora para que essa versão existisse? A pergunta surge de forma quase involuntária, geralmente quando o esforço para manter tudo em ordem começa a pesar demais. Quem você se tornou para sobreviver? Não quem você gostaria de ser, nem quem imagina que deveria ser, mas a forma específica que sua personalidade assumiu para se adaptar às exigências do mundo, da família, das circunstâncias e do tempo. Essa versão não apareceu por acaso. Ela foi construída aos poucos, como uma resposta inteligente às condições que você encontrou. Em algum momento, ela foi necessária. Desde cedo, aprendemos que certas partes de nós são bem-vindas, enquanto outras precisam ser contidas, corrigidas ou silenciadas. A criança percebe rapidamente o que gera aprovação e o que provoca rejeição. Com base nisso, ajusta o comportamento, o tom emocional, os desejos expressos. O que começa como adaptação saudável, com o passar dos anos, pode se tornar um padrão rígido. Uma identidade funcional, eficiente, reconhecida, mas internamente distante. Essa identidade funciona como uma máscara psicológica. Não no sentido de falsidade consciente, mas como uma interface entre o mundo interno e as demandas externas. Ela permite que você trabalhe, se relacione, seja aceito, pertença. O problema não é a existência dessa máscara, mas o esquecimento de que ela é apenas uma parte. Quando a vida inteira passa a ser vivida a partir dela, algo começa a se contrair por dentro. Com o tempo, surgem sinais sutis de desgaste. A sensação de estar sempre representando um papel, mesmo em ambientes íntimos. O medo de parar, porque no silêncio a pergunta retorna. A estranheza ao perceber que conquistas importantes não trazem a satisfação esperada. Há momentos em que você olha para a própria vida e reconhece sua coerência externa, mas não sente pertencimento interno. Tudo parece certo, menos você dentro disso. Esse desencontro costuma gerar culpa. Afinal, a identidade construída deu certo. Ela trouxe resultados, segurança, reconhecimento. Questioná-la parece ingratidão ou irresponsabilidade. Então você tenta se convencer de que o desconforto é passageiro. De que basta mais esforço, mais foco, mais disciplina. Mas a psique não funciona como uma máquina que pode ser forçada indefinidamente sem consequências. Aquilo que foi empurrado para fora da identidade consciente começa a cobrar espaço. É nesse ponto que muitas pessoas se sentem perdidas sem saber por quê. Não porque não tenham identidade, mas porque a identidade disponível já não comporta a totalidade do que está vivo internamente. Existe uma diferença profunda entre perder-se e não caber mais. Perder-se implica ausência. Não caber mais implica crescimento. E o crescimento raramente é confortável, porque ele exige a revisão de estruturas que, até então, garantiam estabilidade.
A parte mais difícil desse processo é admitir que a forma como você viveu até aqui foi, ao mesmo tempo, legítima e incompleta. Legítima porque foi a melhor resposta possível às condições dadas. Incompleta porque nenhuma identidade construída sob pressão pode expressar a totalidade do ser. Essa admissão costuma gerar um luto silencioso. Luto por versões de si que nunca tiveram espaço. Por caminhos não percorridos. Por desejos abandonados antes mesmo de serem claramente formulados. A sensação de fraude, tão comum nesses períodos, nasce justamente desse luto não reconhecido. Você sente que está enganando alguém, mas não sabe exatamente quem. Muitas vezes, é a si mesmo. A distância entre a vida que você sustenta e a vida que pressente ser possível começa a se tornar evidente. E quanto mais evidente ela fica, mais difícil é continuar fingindo que nada está acontecendo. Ainda assim, abandonar uma identidade não é simples. Ela não é apenas um conjunto de comportamentos, mas uma organização inteira da psique. Questioná-la ameaça relações, escolhas, narrativas de sucesso e até a imagem que você tem de si. Por isso, o inconsciente não costuma exigir mudanças abruptas. Ele começa criando fissuras. Pequenos momentos de estranhamento. Situações em que o velho papel já não encaixa perfeitamente. Essas fissuras não são sinais de colapso iminente, mas de transição. Indicam que algo novo tenta emergir, ainda sem forma definida. O problema é que, ao perceber isso, muitas pessoas tentam reforçar a identidade antiga com ainda mais rigidez. Tornam-se mais controladoras, mais produtivas, mais distantes do próprio sentir. Esse movimento aumenta a tensão interna, porque amplia o conflito entre quem você aprendeu a ser e aquilo que agora pede expressão. A sensação de estar perdido se intensifica quando essa tensão chega a um ponto crítico. Não se trata mais apenas de desconforto, mas de uma impressão persistente de que continuar do mesmo jeito custará algo essencial. Algo que não pode mais ser adiado. Nesse estágio, o inconsciente começa a trazer à superfície conteúdos antes rejeitados. Emoções, impulsos, lembranças, traços de personalidade que não se encaixam na imagem construída. É assim que o conflito deixa de ser apenas entre você e o mundo, e passa a acontecer dentro de você. Uma parte insiste em manter a forma conhecida, porque ela garantiu sobrevivência. Outra começa a pressionar por mudança, porque continuar assim já não é possível sem perda de vitalidade. Esse embate interno prepara o terreno para um encontro inevitável. Aquilo que foi deixado de fora da identidade consciente não desapareceu. Ele aguardou. E agora começa a pedir passagem. O que começa a pedir passagem nesse ponto não é algo estranho ou externo. É feito da mesma matéria que você. São partes suas que foram empurradas para fora do campo consciente porque, em algum momento, pareceram inadequadas, perigosas ou simplesmente inconvenientes demais para existir. A psicologia chama esse conjunto de conteúdos rejeitados de sombra, não porque sejam necessariamente negativos, mas porque permaneceram fora da luz da consciência. E tudo o que permanece tempo demais na sombra tende a retornar de forma distorcida. A sombra se forma sempre que uma identidade é construída. Cada escolha consciente implica uma renúncia. Cada traço desenvolvido exige que outros sejam silenciados. Se você aprendeu a ser forte, talvez tenha reprimido a fragilidade. Se aprendeu a ser agradável, talvez tenha engolido a raiva. Se foi valorizado pela racionalidade, talvez tenha desconfiado da própria sensibilidade. Nada disso acontece por erro moral, mas por adaptação. O problema surge quando essas renúncias se tornam definitivas. Enquanto a identidade funciona, a sombra permanece relativamente silenciosa. Ela se manifesta de forma discreta, em pequenas contradições, julgamentos excessivos, reações desproporcionais. Mas quando a identidade começa a se mostrar insuficiente, a sombra ganha força. Ela não surge para destruir, mas para corrigir o desequilíbrio criado pela unilateralidade. O que foi excluído tenta voltar, não porque quer dominar, mas porque precisa ser integrado para que a psique volte a se mover. É comum que esse retorno seja vivido como ameaça. As emoções que emergem parecem exageradas, incontroláveis, incompatíveis com a imagem que você construiu de si. A raiva assusta quem sempre se definiu como calmo. O desejo desconcerta quem aprendeu a ser contido. A tristeza profunda desorganiza quem se orgulha de ser resiliente. Por isso, a reação inicial costuma ser de rejeição. Você tenta empurrar tudo de volta para o lugar de onde veio. Mas a sombra não aceita mais esse lugar.
Quanto mais você tenta eliminá-la, mais ela se infiltra na vida cotidiana. Não como essência pura, mas como sabotagem. A raiva não reconhecida se transforma em passividade agressiva. O desejo negado vira autossabotagem. O medo ignorado se converte em controle excessivo. Aquilo que poderia ampliar sua personalidade passa a restringi-la ainda mais, porque está sendo combatido em vez de compreendido. A integração da sombra não significa agir impulsivamente ou abandonar valores. Significa reconhecer a existência dessas forças internas e assumir responsabilidade por elas. Enquanto você acredita que certas emoções não são suas, elas permanecem autônomas, atuando nos bastidores. Quando você as reconhece como parte da própria psique, elas perdem o poder de agir de forma descontrolada. O que é assumido pode ser transformado. O que é negado governa. Esse processo exige coragem, porque implica abandonar a fantasia de coerência absoluta. Integrar a sombra é aceitar que você é contraditório, ambivalente, incompleto. Que pode amar e ressentir ao mesmo tempo. Que pode desejar mudança e temer profundamente suas consequências. Essa aceitação não enfraquece, ela amplia. Uma personalidade que inclui suas sombras é mais flexível, mais viva, menos rígida. Ela não precisa gastar tanta energia mantendo uma imagem idealizada. O momento em que a sombra começa a se tornar visível costuma coincidir com fases de transição importantes. Mudanças de ciclo, perdas simbólicas, esgotamento de papéis antigos. Não é coincidência. Quando a vida externa já não sustenta a identidade anterior, o inconsciente aproveita a brecha para trazer à tona o que ficou para trás. Ele não oferece isso como presente confortável, mas como material bruto para a transformação. Muitos tentam atravessar essa fase buscando respostas rápidas, diagnósticos fechados, explicações que aliviem a angústia. Mas a sombra não se integra por meio de rótulos. Ela exige presença, observação, capacidade de permanecer com emoções difíceis sem agir imediatamente sobre elas. Esse é um trabalho silencioso, interno, que raramente pode ser mostrado como conquista externa. Ainda assim, ele é decisivo para qualquer mudança que não seja superficial. À medida que a sombra é reconhecida, algo começa a se reorganizar. A sensação de estar perdido muda de qualidade. Ela deixa de ser puro desorientação e passa a se tornar um território desconhecido, mas vivo. O desconforto não desaparece, mas ganha sentido. Você percebe que não está sendo atacado por forças internas caóticas, mas convidado a ampliar a própria consciência para incluir aspectos antes excluídos. Esse convite, porém, não vem sem custo. Integrar a sombra implica permitir que estruturas antigas se dissolvam. E toda dissolução gera caos. As certezas enfraquecem. As narrativas pessoais perdem nitidez. O chão conhecido parece menos sólido. É exatamente por isso que tantas pessoas recuam nesse ponto. O caos assusta. Ele dá a impressão de que tudo está se perdendo. Mas o que está se perdendo não é você. É apenas a forma estreita que já não consegue mais contê-lo. Quando as estruturas internas começam a se dissolver, a experiência costuma ser vivida como desordem. Aquilo que antes organizava a vida, certezas, objetivos, papéis, já não exerce o mesmo efeito. O que surge no lugar não é imediatamente algo novo, mas um intervalo instável entre o que deixou de funcionar e o que ainda não se formou. Esse intervalo é frequentemente interpretado como fracasso, regressão ou perda de controle. Na realidade, ele é um estágio inevitável de qualquer transformação profunda. Existe uma expectativa silenciosa de que a mudança venha acompanhada de clareza. Como se, ao perceber que algo precisa ser diferente, a solução surgisse logo em seguida, organizada e tranquilizadora. Mas a psique não opera dessa forma. Ela desmonta antes de reorganizar. O caos não é um erro no processo, ele é o próprio processo em ação. É o momento em que antigas estruturas perdem rigidez para que novas combinações se tornem possíveis. Esse estágio é especialmente desconfortável porque retira os referenciais conhecidos sem oferecer substitutos imediatos. Você já não se reconhece totalmente na vida que leva, mas também não sabe quem será se abandoná-la. O impulso natural é tentar preencher esse vazio rapidamente. Tomar decisões apressadas, agarrar-se a novas identidades, buscar qualquer coisa que devolva a sensação de controle. Muitas mudanças fracassam justamente porque são tentativas de escapar do caos, não de atravessá-lo. Há uma diferença importante entre sofrimento inútil e sofrimento transformador.
O primeiro surge da resistência contínua àquilo que já não pode ser mantido. O segundo nasce da disposição de permanecer no desconforto sem negar o que ele revela. O caos transforma quando é sustentado conscientemente. Quando você permite que a confusão exista sem exigir respostas imediatas, algo começa a se reorganizar de forma mais autêntica. Esse período costuma ser marcado por ambivalência intensa. Um dia você sente alívio por perceber que não precisa mais sustentar certas imagens. No outro, sente medo de tudo o que pode se perder. A vontade de seguir em frente convive com o desejo de voltar atrás. Essa oscilação não indica fraqueza, mas adaptação. A psique testa possibilidades, aproxima-se e se afasta, até encontrar um novo ponto de equilíbrio. O maior risco desse estágio não é o caos em si, mas a tentação de regressar ao conhecido apenas por ele ser familiar. Muitas pessoas retornam a situações que já sabem ser limitantes simplesmente porque elas oferecem previsibilidade. O conhecido machuca menos do que o desconhecido, pelo menos à primeira vista. Mas esse retorno costuma ter um custo alto, a perda de vitalidade. Algo dentro de você sabe quando uma escolha é feita apenas por medo. Sustentar o caos exige maturidade emocional. Exige abrir mão da fantasia de que a vida precisa estar constantemente sob controle para ser segura. Há momentos em que a segurança vem justamente da capacidade de não saber. De admitir que as antigas respostas já não servem e que novas ainda estão sendo gestadas. Esse estado intermediário é fértil, embora pareça estéril à primeira vista. Durante esse período, pequenas mudanças internas começam a ocorrer. Você se torna mais atento às próprias reações. Percebe com mais clareza o que drena energia e o que a restaura, mesmo que ainda não saiba por quê. Certas escolhas passam a parecer insustentáveis, não por julgamento moral, mas por exaustão psíquica. Outras, antes impensáveis, começam a surgir como possibilidades distantes. Nada disso precisa ser imediatamente concretizado. O caos também revela algo fundamental. Muitas das estruturas que você acreditava essenciais eram sustentadas mais pelo hábito do que pela verdade interna. Quando elas se dissolvem, surge um espaço silencioso. Esse espaço assusta porque não está preenchido por expectativas claras, mas ele é o terreno onde algo novo pode emergir. Não uma versão idealizada de você, mas uma forma de viver mais alinhada com o que foi integrado até aqui. Esse estágio não pode ser apressado sem prejuízo. A pressa é uma forma de negar a profundidade da transformação em curso. O inconsciente trabalha em ritmos próprios, e tentar controlá-lo apenas prolonga o conflito. Permanecer no caos não significa passividade, mas escuta. Uma escuta que não exige respostas imediatas, mas permite que elas se formem com mais consistência. Aos poucos, quase sem que você perceba, algo começa a se organizar novamente. Não como um plano fechado, mas como um senso interno de direção. Pequeno, frágil, ainda incerto. Um sentimento de que, apesar da confusão, você está mais próximo de si do que estava antes. O caos deixa de ser apenas ameaça e passa a ser reconhecido como portal. Um limiar entre uma vida sustentada pelo medo de perder e outra guiada pela coragem de se tornar. E é justamente quando essa reorganização começa a acontecer que surge uma mudança sutil, porém decisiva. A necessidade de fugir diminui. A urgência cede espaço à presença. Você percebe que não precisa mais escapar de si mesmo. E quando a fuga perde força, o caminho, antes invisível, começa a se desenhar. Quando a necessidade de fugir diminui, algo muda de forma quase imperceptível, mas profunda. A vida externa pode continuar parecida, os compromissos seguem existindo, as responsabilidades não desaparecem. Ainda assim, a relação que você estabelece com tudo isso começa a se transformar. Já não há o mesmo desespero por respostas imediatas, nem a mesma urgência em preencher cada espaço de silêncio. Em vez disso, surge uma atenção mais calma, voltada para dentro, como se você finalmente estivesse disposto a ouvir o que antes evitava. O caminho não aparece como uma revelação grandiosa. Ele se insinua. Manifesta-se em pequenas escolhas que passam a parecer mais coerentes, mesmo quando são difíceis. Em decisões que não prometem aplauso, mas oferecem alívio interno. Você começa a perceber que alinhar-se consigo mesmo não traz necessariamente conforto, mas traz verdade. E a verdade, ainda que exija renúncias, sustenta algo que o conforto vazio jamais conseguiu sustentar. Nesse ponto, muitas pessoas esperam sentir certeza absoluta, como se a mudança real viesse acompanhada de segurança total. Mas o que surge é outra coisa,
Uma confiança mais silenciosa, menos eufórica, porém mais estável. Não a confiança de quem sabe exatamente onde vai chegar, mas de quem reconhece quando está traindo a si mesmo, e decide não continuar fazendo isso. Essa percepção passa a orientar escolhas de maneira mais consistente do que qualquer plano rígido. A escuta do inconsciente torna-se mais refinada. Você começa a prestar atenção não apenas ao que pensa, mas ao que sente no corpo, ao que se repete nos sonhos, às reações emocionais que surgem em determinadas situações. Não para interpretá-las de forma obsessiva, mas para reconhecê-las como sinais legítimos. A psique deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um território de diálogo. Ainda há conflito, mas ele já não é vivido como ameaça constante. Com isso, a ideia de mudança também se transforma. Ela deixa de ser um evento futuro que resolverá tudo e passa a ser um processo contínuo de ajuste interno. Pequenos desvios são corrigidos com mais rapidez. Certas escolhas simplesmente deixam de fazer sentido, sem necessidade de grandes explicações. Outras ganham espaço aos poucos, mesmo que tragam insegurança. A vida começa a se organizar não em torno do medo de perder, mas da disposição de sustentar o que é verdadeiro. Esse movimento não elimina a dor. Não elimina o cansaço. Não elimina as dúvidas. O que ele elimina é a sensação constante de estar vivendo contra si mesmo. E isso muda tudo. Quando a direção interna se alinha, mesmo os períodos difíceis passam a ter significado. O sofrimento deixa de ser apenas desgaste e passa a ser parte de um processo maior de amadurecimento. A individuação, esse movimento de tornar-se quem se é, não tem linha de chegada. Ela se renova a cada fase da vida. Sempre que uma forma antiga se esgota, algo dentro de você começa novamente a pedir mudança. A diferença é que, agora, você reconhece esse chamado com mais clareza. Sabe que o desconforto não surge para destruir, mas para reorganizar. Que a sensação de estar perdido pode ser, paradoxalmente, um sinal de que você está mais próximo de si do que imagina. Viver com sentido não é viver sem conflitos, mas viver com direção. É saber por que certas escolhas doem e por que outras aliviam, mesmo quando parecem arriscadas. É aceitar que nem tudo será claro, mas que nem tudo precisa ser. Quando você para de fugir de si mesmo, descobre que o caminho não estava escondido em algum lugar distante. Ele sempre esteve sendo construído, silenciosamente, a partir da coragem de ouvir o que, por tanto tempo, tentou chamar sua atenção. No fim, a pergunta que permanece não é se você está perdido, mas se está disposto a se mover quando algo dentro de você pede mudança. Porque esse pedido não vem de fora, nem do acaso. Ele nasce da parte mais viva da sua psique, aquela que sabe que continuar crescendo é mais importante do que continuar confortável. E, quando você decide escutá-la, mesmo sem garantias, algo essencial se reorganiza. Você não encontra um destino final. Você encontra presença. E isso, muitas vezes, é exatamente o que estava faltando.